Ah, Gostaria de apenas começar com algumas pequenas informações, né? Bom, vocês viram que o nome é Oficina para Evangelismo em Libras. Nosso objetivo não é um curso de Libras. Eu quero, o mais rápido possível, capacitar os amados para o mínimo de conversação em Libras para que possamos avançar com o evangelismo. Amém? É, a gente tem no Brasil cerca de uma população de 10 milhões de surdos espalhados pelo país, né? As duas maiores comunidades surdas do Brasil, elas estão localizadas no Rio de Janeiro, que se estima ser cerca de 25% da população do Rio de Janeiro surdos, e em Minas Gerais. Nós temos um grande número de surdos também no estado de Minas Gerais. E outras quantidades de surdos um pouco menores espalhadas pelos outros estados do Brasil. Mas nós sabemos que eles existem e nós sabemos que eles estão aí, estão precisando ouvir da palavra do Senhor. E durante a oração, a arcebispa Araceli falou sobre, né, um comentário que eu fiz a ela, né? A palavra de Deus diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se eles não ouvem, como eles vão ter fé? Se eles não ouvem e não há quem sinalize, como eles vão conhecer Jesus? Como? Então o Senhor nos chamou e o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, irá capacitar cada um de nós para evangelizarmos e levarmos a palavra de Deus para todos os surdos que nós encontrarmos pela rua. Amém? É, O Senhor me chamou para esse trabalho quando eu ainda estava em outra igreja e Ele fez nascer uma semente de amor no meu coração para entender sobre o que era, né, as libras dentro da igreja. Eu nunca tive o objetivo de usar libras como forma profissional, mas eu tinha uma dificuldade muito grande que eu ainda tenho até hoje, que eu tenho um déficit de memória muito grande, muito. Eu estou aqui como professora para vocês na misericórdia do Senhor, né? A Ana Júlia, ela fez parte da nossa turma piloto, nós tivemos uma turma antes para ver como que nós iríamos proceder com todo esse trabalho, né? E assim, eu dependo da ajuda dos amados também para me ajudar, para terem paciência comigo, porque eu me esqueço com muita facilidade das coisas, né? Eu tenho muita dificuldade de gravar, né? E eu já falei para outras pessoas, se eu conseguir aprender Libras, olha, vocês vão conseguir, né? O Senhor me ajudou, ele me ajudou. Esse trabalho ele começa em primeiro lugar com oração e segundo lugar a instrução, que é o estudo. Então estejam colocando em oração esse trabalho, estejam orando para que o Espírito Santo venha trazer a todos o entendimento, guardar os sinais para os momentos que forem necessários. Amém? Há uma característica muito peculiar dos surdos, de forma geral. Boa parte deles, eles mantêm distância das pessoas ouvintes, né, por diversas questões sociais, né, e tudo mais. Então, eles se repelem dos ouvintes. Porém, a partir do momento em que você mostra para ele que você conhece qualquer sinal que seja, ele vai te dar atenção. Eles são extremamente carentes, por quê? Porque eles são excluídos, é uma parte da sociedade extremamente marginalizada. Eles são marginalizados. Todo mundo despreza, todo mundo deixa de lado, a própria família não tem interesse. Então, quando a gente manifesta um interesse para eles, eles se alegram e eles querem compartilhar. Então, eu sempre falo assim, quando você vê um surdo, que você sentir no seu coração, que você quer conversar, quer ter um contato, você sempre vai falar que você está aprendendo Libras.
Libras. Ó, esse é o sinal de Libras. A mão aberta e a outra passa pelos dedos. Libras. Tá? Então, nós estamos aqui aprendendo Libras. Amém? Não importa se você é canhoto, destro, tá? São pouquíssimos sinais que eles têm uma direção específica, mas a gente vai falar isso no decorrer, tá? Então, quando eu falo que eu estou aprendendo Libras para o surdo, ele vai se interessar. Onde? Como? Por quê? Aí você fala para ele assim: eu ajuda, ajuda. Esse é o sinal de ajudar. Uma mão na horizontal, a outra vem e empurra. Esse é um sinal direcional. Eu te ajudo, você me ajuda. Ele vem ao contrário, me ajuda. Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui está tapado. Tá? Então, é um sinal direcional. Eu estou ajudando vocês, vocês estão me ajudando. Então, você vai falar, eu aprendendo Libras, me ajuda com o sinal. Esse é o sinal de sinal, da palavra sinal. A mão é nessa posição, ó, nessa posição. E você roda. Ele também é um sinal direcional. Sinal para você, sinal para mim. Então você vai encontrar o surdo na rua, você vai falar: eu aprendendo Libras. Me ajuda com o sinal? Jesus. O sinal de Jesus é esse aqui. Dedos médios deitados e você vai tocar nas palmas das mãos. Jesus. Jesus. Que é o sinal dos pregos. Jesus. Certo? Jesus ama, ó, bem na altura do tórax aqui, ó, que é melhor. Você vem com a mão aberta e fecha em cima do seu coração. Isso é o sinal de amor. Amor, ama, amar, tá? Não existe conjugações verbais, é um sinal só para todos. Então, Jesus ama você. Amém? Então, não é feio apontar quando a gente está falando de Libras, tá? A mãe da gente ensina, não aponta esse dedo, menino, que é feio. Mas em Libras não é feio, é correto. Você, ele, eles, lá, aqui, ok? Então, são os sinais que a gente precisa apontar. Então, nós vamos lá. Já aprendemos vários sinais agora. Ó. Então, eu, aprendendo Libras, conversar. Ó, mão fechada e a outra vem e alisa por cima rodando. Ó, conversar. Conversar. Eu aprendendo Libras, conversar com o surdo, ouvido, queixo. Gente, não é surdo-mudo, não é mudinho, eles não gostam, eles detestam de ser chamados dessa forma. Eles são surdos, certo? Porque se você chamar eles de mudinho, de surdinho, eles não vão gostar. É surdo, tá ok? Então, surdo, ouvido, queixo, surdo. Nós somos ouvintes. Ouvintes. Ouvinte, ouvir, tá? A conjugação do verbo ouvir também é aqui. Surdo não ouve a palavra de Deus. Palavra de Deus. Este sinal que vai para o céu é Deus, tá? Normalmente, para quem é canhoto é um pouquinho mais difícil. Mas as coisas que pertencem a Deus, que são relacionadas ao Senhor, Jesus, palavra de Deus, a gente sinaliza para o lado direito, tá? Então,
Deus, Espírito Santo, o céu da eternidade. O céu normal pode ser em qualquer posição. Céu normal, tá? Em cima da cabeça é o céu. Céu, ele é em qualquer direção. Mas o céu do Senhor, que é a eternidade, é do lado direito. Por quê? Porque as coisas do pecado, do inferno, elas são do lado esquerdo. Por exemplo, o sinal de Satanás, diabo, etc. Essa posição de mão aqui, ó. Essa posição de mão. Você dá um toque na testa do lado esquerdo. Esse é o sinal de Satanás, diabo, etc. Certo? Então, ele é sempre do lado esquerdo. Inferno, ó, esse é o sinal de fogo. Eu vou ficar meio de pezinho aqui para vocês verem. É um sinal que é embaixo, na altura do quadril aqui. Deixa eu ficar mais pra cá. Ó, meu quadril tá aqui. Então, ó, fogo, inferno, lado esquerdo. Ok? Então, eu vou precisar ficar levantando vocês. Deixa a minha imagem bem grandão aí para vocês conseguirem entender. Porque existem sinais que têm algumas posições que são determinadas, ok? Então, vamos lá. Eu aprendendo Libras. Conversar com o surdo. Falar. Falar é essa posição de mão. Você vai fazer o 2 e vai colocar o dedinho bem no meio aqui, ó, o dedão, na verdade. Peraí que eu vou admitir alguém entrando aqui. Então, o 2, você bota o dedinho aqui, tá? Isso aqui é a letra P e a gente também usa essa configuração para vários sinais. Por exemplo, falar. Ó, você vai deitar a mão e vai passar na frente da boca, ó. Falar, 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 falar. Geralmente esse é o falar do ouvinte. Dois cortando no meio, assim. Geralmente esse é o falar do ouvinte. O falar do surdo é diferente, mas não tem problema, eles vão entender, tá? Então, eu aprendendo Libras, conversar com o surdo, falar do amor de Jesus. Ah, aprendemos uma frase. Ê! Palmas em Libras. O surdo não ouve palmas, então as palmas para o surdo são assim. Ê! Aleluia. Ah, então você vai ter a sua coragem de conversar com o surdo e o nosso objetivo é que eles ajudem. Isso, ó, pode perguntar, amada. Abre o seu microfone e pergunta. Shalom, amado. Shalom, amada irmã Gisele. A minha pergunta sobre o sinal de Cristo é que se tem alguma ordem para fazer. Se é Não, primeiro, direito, esquerdo ou se é não, qualquer um. não tem. Esse não, Ok. tá? Esse é o sinal Obrigada. de Jesus. O sinal de Cristo é esse aqui, ó. Ombro esquerdo até embaixo. Cristo. Esse é o sinal. Então, Jesus, Cristo. Ok? Amados, todos que quiserem fazer perguntas, por favor, só levantar a mãozinha, tá bom? Amada irmã Joyce, pode perguntar, amada. Aleluia, Shalom. Aleluia. Eu queria falar assim, só uma orientação é que se tiver algum sinal que seja necessário começar em uma ordem específica, por exemplo, aqui tem que ser do lado direito, aqui tem que ser do lado esquerdo, fale porque a gente está vendo a imagem espelhada, né? Então, não dá para Essa é a minha mão definir. esquerda. Sim, isso. Então, Aí vocês estão vendo ao como tá de contrário. frente, né? Ok. É, Tá. Não, ok. só isso. Amados, de todas as aulas que eu já tive com a Mamãe Gisele, vocês vão olhar, como é um espelho, vocês vão olhar ao contrário. Então, se ela levanta a direita, é a sua esquerda. Amém? Para ficar mais fácil. Vai ser sempre ao contrário. Se você tiver com a mesma mão levantada, ela estiver aqui na sua frente com a mesma mão, tá errado. Então, sempre vai ser ao contrário. A direita dela é a sua esquerda. Amém? Eu acho que tem um recurso aqui, eu só não sei onde tá, mas na próxima aula eu coloco antes. Tem um recurso aqui no Instagram que ele faz eu ficar na mesma posição que vocês. Mas pode deixar que o que for necessário falar de direção direita e esquerda, eu sempre vou falar, tá? Igual eu estava falando das coisas do Senhor. Então, as coisas do Senhor são sempre direito, lado direito. E as coisas do inferno, do pecado, etc., são sempre do lado esquerdo.
ok? Tanto é que o sinal de pecado é assim, ó. Você vai fechar sua mãozinha assim, né? Como se fosse pegar um punhadinho, né? E você vai bater aqui do lado esquerdo, ó, a mão da minha aliança. Você vai bater aqui do lado esquerdo, ó. Pecado. E você vai fazer uma expressão facial de tristeza. Pecado. Pecado. Em Libras, as expressões faciais são parte da comunicação. Então, vão ter sinais que a gente vai precisar se movimentar muito, vão ter sinais que a gente vai precisar fazer cara de alegre, cara de triste, né? Fica engraçado, porque nós somos ouvintes, então é uma coisa que fica engraçado, mas faz parte da comunicação. Ele é um elemento essencial da comunicação, né? Por exemplo, o sinal de arrependimento. Essa aqui é a letra A do alfabeto datilológico, que nós vamos aprender também. Isso é muito importante para você. Então, letra A. Esse eu faço geralmente do lado direito. Então, eu vou fazer aqui, lado direito para vocês. Lado direito. Arrependimento. Eu vou bater na cabeça assim, ó. E vou fazer aquela cara de tristeza. Arrependimento. Arrependimento. Certo? Então, nós fazemos parte do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Então, o sinal do nome do nosso ministério é assim: mão fechada, 3 dedinhos, você vai escorregar o dedinho no dorso da mão. Isso aqui é o sinal de ministério. Ministério. Ministério de arrependimento, santidade. Isso aqui é uma pessoinha, tá? Isso aqui em Libras é uma pessoinha. A outra mão é assim, ó. Você vai fazer um encontro do indicador e do polegar, os 3 dedinhos para cima, você vai rodar na pessoinha. Isso aqui é santidade, santo, coisa santa, lugar santo. O Espírito Santo é outro sinal, tá? Então vamos lá. Ministério de arrependimento e santidade. O sinal de internacional é o sinal parecido com o sinal de mundo. Mundo. Mundo, terra, globo terrestre, mundo, ó. Você vai pôr as 2 mãos espalmadas com os dedos levemente curvados, ó. E você vai dar uma rodadinha na sua frente. Mundo. Isso é mundo. Internacional é um sinal mais amplo. Você vai fazer o mesmo movimento da mãozinha, só que você vai rodar na sua frente. Internacional. Internacional. Que quer dizer todo o povo, toda a nação, ok? Então vamos lá. Ministério de arrependimento e santidade internacional. Amém? Então, se alguém perguntar em Libras qual é o nome da sua igreja, você já sabe, né? Igreja, sinal de igreja. Casa, seu sinal de casa. Ó, casa e cruz. Igreja. Casa e cruz. Certo? Então vamos lá. Eu aprendendo Libras, conversar com o surdo, falar do amor de Jesus. Amém? Igreja, né? Ele vai perguntar: qual? Qual a sua igreja? Igreja. Então você vai falar: Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. O que vocês precisam aprender, que vocês têm que fazer em casa, sempre que tiverem um tempo, e insistentemente? Aprender o alfabeto manual. O alfabeto manual, ele é assim um coringa para nós que estamos aprendendo. Porque daí você vai conversar com o surdo e você vai falar assim: nossa, qual é o sinal da palavra evangelho? Ah, eu não sei, esqueci qual que é o sinal. Eu vou digitalizar a palavra evangelho.
Amém? Então, vocês precisam aprender. Quem já sabe o nome em Libras é ótimo. E treinem com as duas mãos. Tem um vídeo lá, todos estão no grupo do Telegram. Eu vou repostar depois o link lá no WhatsApp do grupo do Telegram para que todos entrem, tá? Tem bastante vídeo lá de algumas coisas que eu acho que são importantes. São materiais seculares, a grande maioria são materiais seculares também, amados, mas é como nós temos a forma de adquirir, tá? O conhecimento. E tem alguns materiais também de alguns surdos que são cristãos, então já a gente vai colocando para ir aprendendo também alguns sinais de Bíblia, alguns sinais de personagens bíblicos e tudo mais. Amém? Então, o sinal de Deus, lado direito, vou fazer com a mão esquerda para vocês verem do lado direito. Deus. Esse aqui é a letra D. Ó. Você faz uma bolinha com os dedos e levanta somente o indicador, tá? Essa é a letra D. Então, Deus, sempre para o lado direito. Deus. Deus. A Bíblia são dois sinais conjugados, né? Você vai fazer palavra. Isso aqui é o sinal de livro, né? Isso aqui é o sinal de livro, palavra de Deus, ou Bíblia. Amém? Jesus, né? Nós já aprendemos Jesus. Espírito Santo. Do lado direito, você vai fazer essa configuração de mão aqui, ó. O indicador para cima, o dedo médio encontra o dedão. E os outros, o anelar e o mínimo para cima. Essa é a posição da mão. Você vai tocar do lado direito da cabeça e vai girar de trás para frente. Esse é o sinal de Espírito Santo. Esse é o sinal de santo, né? De lugar, por exemplo, lugar santo, casa santa, ou pessoa, ó, pessoa santa. O sinal de espírito, que não é o Espírito Santo, o espírito do homem, espírito do homem. Ó, a mão fechadinha aqui. Eu toco na testa e rodo e toco no tórax. Bem no meio do tórax, ó. Espírito do homem, tá? O sinal de alma é aqui na frente, aqui na frente da barriga. As duas mãos encontram, ó, abertas, elas fecham e sobem. Uma sobe, a outra desce, ó. Bem na frente da barriga, alma. Vem com a mão aberta, fecha e uma para baixo, outra para cima. Alma. Alma. E o corpo humano, você mostra. Corpo. Ou com a mão assim, corpo, ou bate assim, vai bater. Isso é o sinal de corpo. Então, vamos lá. Deus, pro lado direito. Espírito Santo. Espírito Santo. Jesus. Espírito humano. Espírito humano. Alma. Alma. Ó. Só que na frente do corpo. Alma. Amém? Podem fazer perguntas, tá, amados? Alguma dúvida, alguma posição da mão que precisa fazer mais detalhadamente para os amados entenderem, tá bom? Pode perguntar, amada, por favor. A minha dúvida é que quando é santidade, né, a gente faz assim, com o indicador fechado e para frente, dá uma volta. Mas eu notei que quando é o espírito, não é para frente, é por trás. Só para confirmar com a senhora se é por trás que eu giro a minha mão. Porque eu tava fazendo assim. Mas eu vi a senhora fazendo assim. O microfone tá fechado. Se esquecer e fizer o contrário, tudo bem, não tem problema, tá? Porque esse é um sinal único, é um sinal.
tem, às vezes você vê algum intérprete de igreja, ele roda do lado mesmo, tá? Mas eu tô passando para vocês a forma que os surdos me ensinaram, tá? Então é dessa forma. Mas se rodar para frente, vai dar o entendimento da mesma forma. Os surdos, eles nos corrigem, tá? A gente faz o sinal errado ou faz um sinal de uma forma não muito correta, eles vão e eles falam: não, esse sinal não é assim, tá? E tem uma coisa que atrapalha a gente quando a gente está aprendendo, que eu preciso falar para vocês, que é o regionalismo. Da mesma forma que existe mandioca, aipim e macaxeira, para a mesma coisa, né? Abóbora e jerimum, existem sinais regionalizados. Por exemplo, o sinal de eterno, né? Ele tem dois sinais diferentes. Eu posso fazer, ele sempre vai ser na altura da cintura aqui, né? Então, tem esse primeiro sinal que é de eterno, você faz o 2 e vai para frente girando. Eterno. E tem um outro sinal que é na mesma posição aqui, você vai fazer assim, ó, como se você tivesse estralando o dedo, mas não vai ter barulho, você só vai fazer isso aqui. E vai para frente. Eterno. Por exemplo, eu vou falar que é Deus eterno ou Deus eterno. Sim, não, não vou postar no Instagram, não. Vou colocar no grupo do Telegram as aulas que ficaram gravadas depois, tá bom? Ou se achar necessário, a gente faz uma pasta numa nuvem para vocês reverem as aulas, tá bom? Ignorem o barulho, porque estou lavando roupa, tá bom? Se tá Desculpa, escutando um barulho perdão, estranho, ela no Telegram, ela isso, no. amei, amei. Vai ser postado lá sim. Nós vamos deixar as aulas disponíveis. Obrigado. Todo quanto for vídeo que eu acho instrutivo, que vai nos ajudar, eu vou postando lá, tá bom? Aí vocês deem uma olhadinha de vez em quando. Então vamos lá. Aprendendo Libras, conversar com o surdo, falar do amor de Jesus. Amém? Uma tarefa muito importante para vocês. Nós vamos passar aqui uma vez, duas vezes, mas aprendam o alfabeto manual, tá? Vão lá no vídeo do alfabeto manual. Tem um vídeo bem completo. Ele é um pouquinho mais demorado, mas é uma surda que está ensinando o alfabeto. Então, ela dá dicas valiosíssimas. Passem aquele vídeo quando puderem, quando estiverem com tempo, tá bom? Infelizmente, não é uma coisa que a gente põe para ouvir e deixa. A gente precisa ter a visualização, que é o mais importante, tá bom? Então, vamos aprender as letras do alfabeto manual. Deixa eu achar aqui. A. Letra A. Mãozinha fechada. Esse dedo, ele precisa estar aqui, ó. Tá? Letra A. A. Certo? A posição da palma da mão é sempre para frente, para fazer as letras, tá? Letra A. Letra B. A mão aberta, os dedos juntos, o dedão na diagonal da palma da mão. B. Letra C. É literalmente um C, ó. Você vai fazer o C com a sua mão. Vou botar aqui, C. Letra D. Você vai fazer uma bolinha com a mão e levantar somente o indicador. Letra D. Letra E. Você vai encolher os dedos, ó. Esse é um sinal que, se alguém tiver alguma artrite, alguma coisa, dá uma complicada, mas não tem problema. Vai entender, ó. Letra E. Letra F. Mão aberta. Você vai abaixar o indicador e vai colocar o dedão do lado de fora. Letra F. Os dedos ficar alinhado, ficar espalhado, não tem problema, tá? O jeito que der a mãozinha aí, tá? Mas a posição é esses três dedos para cima
o indicador deitado e o dedão pelo lado de fora. Letra G. Você vai levantar o indicador e vai grudar o dedão aqui no indicador. Letra G. G. Letra I. I. É o dedinho mindinho. Só isso. Paradinho. Letra J. Você vai pegar o mindinho e vai desenhar o J. Aí você já pulou o H? Ai, pulei. Tá. Espera aí que a gente já volta. Isso mesmo, acontece, tá? I, J. H. O H você vai fazer o 2. Você vai botar o dedo aqui no meio e vai dar um movimentinho, ó, pro lado. H. Amém? Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ok? K. O K você vai fazer o 2, vai botar o dedinho lá no meio e vai deitar a mão. Ó, K. E ele tem um movimentinho. K, K. Essa posição da mão. O H é assim, bem levantadinho. O K ele já é mais deitadinho e tem um movimento para cima. K. Por exemplo, você vai falar o nome Keila. Keila com K. Keila. Você vai fazer Keila. Ok? K. L. O L é o desenho do L na mão. Ele fica bem parecendo um L mesmo. M. 3 dedinhos, perninhas para baixo. Ó, é o desenho do M, ó. M. N. 2 perninhas, dedinhos para baixo. N. É o desenho do N. O. O P. 2 dedinhos, dedão no meio, deita, ele é bem deitadinho, ó. P. Só que ele é parado, não tem movimento. Então, a mesma posição de mão, eu tenho 3 letras diferentes. H, que gira, o K, que sobe, e o P, deitado parado. Ok? O Q, ele é igual ao G, só que a posição da mão é ao contrário. Q de queijo. Ok? Q, P, Q, R. R. O R, ó, esses 2 dedinhos cruzam em cima do outro, ó. R. Só esse aqui, ó. R. Cruza os dedinhos em cima do outro. Assim ou assim, tá? É. O que for mais fácil. Acho que o mais fácil é o indicador por baixo do dedo médio, ó. Que é mais fácil da gente movimentar. Não tem movimento, letra R, normal, tá? S, mão fechada, igual o A, só que o dedão é na frente, ó. S. Fecha a mão, dedão na frente dos dedos dobrados. S. Certo? T. Abaixa o indicador. Agora o dedão, ele é do lado de dentro. É igual o F, ó. O F é fora, ó. F fora. T dentro. Ó. Certo? Essa é a letra T. Letra U. Letra V. O X é o indicador encolhidinho assim, e ele tem um movimento. Puxa para trás. X.
X, X. Você vai falar chuchu, você vai fazer X, U, X, U. Mas chuchu com X, tá? Se for com CH já fica mais difícil. Aí o W, nós já fizemos o V? U, V, W. W é o 3. Dedinhos abertos. W. O Y. O Y é assim, ó. Esses 3 dedos dobrados, o dedinho para cima e o dedão para cima. Y e ele tem um movimento para cima. Y. É bom que estamos todo mundo fazendo fisioterapia com a mão, ó. Excelente. Y. E o Z, eu vou desenhar o Z no ar. Z. Z. Então vamos lá. Vamos repetir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Amém? Então, não é feio a gente fazer sinais em libras assim, tá? Assim, ou... Por exemplo, eu te amo em libras. Eles são 3 letras em um movimento só. Na verdade, ele vem do inglês I love you, né? Que daí seria o Y, o L, o I, I love you. Ele é um sinal assim, ó. Isso aqui é o sinal de eu te amo. Por exemplo, se eu for adorar o Senhor em libras, Jesus, eu te amo. Eu vou fazer o sinal de Jesus e vou fazer o eu te amo. Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Deus, eu te amo. Amém? Então, se alguém vê vocês conversando com o surdo, depois falar que vocês estavam fazendo assim, vocês vão explicar para ele. Não, era um sinal em libras, tá bom? Não mistura as coisas. Então, nós já estamos quase 1 hora de aula. Se alguém tiver compromisso alguma coisa, só avisar e pode sair, tá? Então, nós vamos passar mais uma vez aquilo que nós já aprendemos. Ai, eu tô tão alegre que vocês estão todos aqui. Obrigada, Jesus. É. Então, vamos lá. Ó, meu nome é Gisele. Por que que eu fiz assim? Uma mão aqui, outra aqui. Ó. Porque o meu nome tem 2 L's. Então, quando o meu nome tem uma letra repetida, eu faço só um movimentinho para a lateral. Eu posso fazer 2 vezes o L? Posso. Mas, assim, na comunicação com o surdo, a gente só faz esse movimentinho da lateral. Vou fazer um pouquinho mais rápido, ó. Ok? Se a gente tivesse alguém aqui que se chamasse Cássia, por exemplo. Cássia. Só dá aquele movimentinho pro lado. Ok? O que mais? Ah, pode perguntar, amada.
E quando o nome é composto, que tem aquele espaço. Ah, o espaço é ótimo. Ana Júlia, tá? Vamos lá. Vamos lá. Ana, Ana, espaço, espaço. Lembra da máquina de. Os velhos que vão entender. Lembra da máquina de datilografia? A máquina de escrever? A gente fazia as palavras e dava o espaço. Fazia as palavras e dava o espaço. É esse mesmo sentido, tá? Então, então vai ser Ana, espaço, Júlia, ok? Todo tipo de palavra. Se eu for digitalizar uma frase, ah, eu esqueci como é Jesus ama você. Então eu vou fazer Jesus ama você, certo? Ah, é o tio, né? João, tem o nome João. Como que eu vou fazer o tio do João? Eu posso não fazer? Se eu esquecer, eu faço e não tem problema, tá? Mas o tio. Então, eu vou digitalizar J-O-A, tio. Vou fazer só o indicador, tio, João. E vou terminar o de novo. João. Do tio eu já faço o e termino a palavra. Ai, gente, tem uma Jéssica aqui, ó. Jéssica. Aleluia. Licença, mamãe Gisele. É só uma pergunta. Sim. A gente vai e fala o nosso nome para eles, né? A gente ganha já um sinal normalmente no Hum, primeiro encontro ou precisa de uma convivência? Porque depois eles dão um sinal para sim. nós, né? Ai, o De uma sinal, muito característica para o importante. nosso nome Exatamente. e a gente pode começar a se apresentar com esse sinal? Sim, tá. Temos duas perguntas. Vamos lá. Ela está perguntando sobre o sinal. Na comunidade surda, as pessoas elas não são conhecidas pelos nomes que elas têm. Elas são conhecidas por sinais. Esses sinais, geralmente, eles são dados pelos surdos de alguma coisa que eles observam em você e que chama muito atenção. Pode ser dado logo no primeiro encontro, por exemplo, de alguma coisa que realmente chame muita atenção. As mulheres negras têm os seus cabelos, né, bem diferentes, avantajados. Algumas recebem logo, porque aquilo chamou atenção no surdo. Chamou atenção e ele viu aquilo. O meu sinal é esse aqui, ó. É a letra G no olho. É porque, né, vocês viram que ele é bem discreto, meu olho é bem proporcional, meu. Então, meu sinal é esse aqui, é o G no olho, né? Geralmente tem pessoas que podem ser óculos, algumas os cabelos, né? Algumas são as vestes, ele olha a sua veste, vê alguma característica na sua veste, te dá o sinal, né? Então, você vai se apresentar com um nome nas primeiras vezes, mas depois ele já te dá o seu sinal, você grava o seu sinal, e aqui em casa todo mundo tem sinal. Por exemplo, o meu é esse, Gisele, o do meu esposo, que é o arcebispo Elias Pedro, é a letra E aqui, porque ele tem um tique de ficar passando a mão no cabelo, então o surdo deu esse sinal para ele. A minha filha Ana Luísa, ela tem uma pintinha no nariz, então o sinal dela é um A, que dá na pintinha. A minha filha Daniela, ela tem um queixinho bem redondinho e uma marquinha assim, então o dela é o D aqui no queixinho. E o Samuel, por causa das bochechinhas, o surdo deu esse sinal do S batendo nas bochechinhas, né? Quando a criança cresce, pode ser que esse sinal venha a mudar, porque pode ser que ela perca a característica principal do sinal, então ela é batizada com outro sinal, tá? E alguém me perguntou aqui do nome. Espera lá. Ah, do nome Letícia. Isso. O sinal agudo. O sinal agudo é um risquinho. É um risquinho. Né? Então, por exemplo, vó. Né? Se eu for digitalizar vó. Vó. V-O acento. V-O acento. Ok? Tinha mais alguém com a mão levantada? Pode Não, perguntar, era Mário. eu.
Era o pastor auxiliar Ederson. Só um minutinho, irmã Joyce. Pode perguntar, pastor. É só com relação às palavras acentuadas, por exemplo, como a senhora já deu agora, né, já antecipou aí, com a reação diferenciada, né? Por exemplo, Guaraná, jacaré, então a sílaba forte, entendeu? Uhum. Sempre a gente vai aplicar uma reação além, assim. Olha, igual eu falei anteriormente, se não lembrar do sinal do acento, não tem problema, tá? Não tem problema. Então, o surdo vai te convidar para tomar um guaraná. Ele vai te perguntar se você quer tomar alguma coisa junto com ele. Assim é beber, tá? Sinal de beber. Você segura um copo e faz esse movimento. Assim é o sinal de bebida alcoólica, tá? Pinga, uísque, destilados. Então, esse é um sinal que a gente não vai usar, né? A não ser que o surdo esteja contando sobre a vida dele, né? Daí ele vai falar que ele bebia e tal, ok. Mas o sinal de beber é esse aqui, tá? Então, vamos beber um refrigerante. Aí você vai falar que gosta de guaraná. Eu gosto. Ó, sinal de gostar. Aqui no peito, ó, mãozinha rodando. Eu gosto, aquela carinha de eu gosto. Guaraná. 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 Não sei por quê, não me pergunte, mas esse é o sinal de guaraná. Coca-Cola. 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 E limonada, não sei, esqueci. Esse eu não vou lembrar agora, não. Mas depois eu lembro. Pode perguntar, irmã Joyce, por favor. Shalom. Shalom. A minha pergunta é tipo assim, para que a gente consiga se comunicar com o surdo em Libras, ele também precisa aprender Libras, não é isso? Aí como que acontece para que esse surdo também aprenda ou saiba, ou para falar com uma pessoa que não sabe, tem como? Boa pergunta. Ai, ai. A maioria dos surdos, grande maioria dos surdos, eles sabem Libras, né? Nós temos as escolas especializadas. Hoje em dia, com o novo molde da educação, o surdo ele é alfabetizado em Libras na escola, com aquele currículo integrado, né? Ele participa da aula normal, tem um intérprete de Libras, professor, que vai fazer a alfabetização dele. Então, a grande maioria eles sabem língua de sinais. Porém, a gente pode encontrar um ou outro, sim, que não seja alfabetizado em Libras. Então, a gente precisa saber se ele é alfabetizado em português. Você vai perguntar se ele escreve. E aí você vai se comunicar com ele por escrita. Existem alguns poucos casos, hoje em dia não mais, né? Você pode encontrar um surdo mais velho que ele desenvolveu a sua própria forma de comunicação dentro das famílias. Por quê? A marginalização do surdo ela é tão grande, que a marginalização começa dentro de casa. A própria família rejeita o aprendizado de Libras para se comunicar com ele. Por exemplo, eu fiz curso de Libras com uma professora, ela já é uma senhora, ela tem 60 e poucos anos. Mas, nossa, ela é uma professora de tudo quanto é coisa, ela dá curso, dá aula, dá uma pessoa extremamente estudada, fez 3 faculdades e tudo mais. A família dela, ninguém fala em Libras. Tem uma irmã que aprendeu alguns sinais para se comunicar com ela. Ela falou que ela não gosta de ir nas festas de família, ela não tem interesse em visitar os parentes. Ela visita o pai e a mãe, porque são o pai e a mãe e tal, mas porque a família não tem interesse em se comunicar com ela. Por isso que é importantíssimo a nossa ousadia no espírito de chegar a eles e conversar com eles, mostrar que a gente sabe algum sinal, porque eles vão se alegrar com isso, né? Eles são extremamente receosos. Você com dificuldade você consegue a amizade deles. Demora bastante. Ele precisa confiar em você. Mas depois que ele confia em você, você vira um ponto de referência para ele. Ele vai pedir ajuda para tudo, né? Essa surda mesmo, eu já conheço ela há muitos anos, né? Eu já fui no médico com ela, eu já fiz tradução de receita médica, de exames, já explicamos coisas para ela.
porque ela acaba confiando em você. Às vezes ela me pergunta, a pessoa falou tal coisa assim, assim, aí ela escreve. Faz um vídeo em Libras para mim, daí eu faço um vídeo traduzindo aquilo que ela estava me perguntando, né? Então, a própria família, ela exclui. Nessa questão da comunicação, pode ser sim que você encontre algum surdo que ele não conhece português e que ele não fala Libras. Aí o Senhor precisa dar uma bênção para a gente conseguir se comunicar dessa forma. Amém? Mais alguma pergunta? Não, era só isso mesmo, porque aqui, como é interior, tem muitos surdos, alguns assim, mas eu não tem na escola ninguém que ensine, são pessoas que nem frequentam às vezes a escola, Uhum. né? Crianças que realmente só vivem dentro de casa e que eles desenvolvem assim para poder se comunicar com conhecidos, eles já têm o sinal deles mesmo, né? Que eles criam, mas não está incluso nas Libras, por exemplo. Em cidades do interior, né, do Nordeste, onde realmente a gente sabe que a educação não funciona muito bem, né? As coisas do governo não andam da forma como deveria, a gente realmente pode encontrar pessoas assim, né? Então, a primeira tentativa é saber se eles sabem alguma coisa em português, e a maioria deles, eles sabem o alfabeto manual. Então, o alfabeto manual a gente precisa mesmo saber o alfabeto manual, tá? Aí eu acho que a gente consegue. A mama Gislaine ia fazer uma pergunta, já foi respondido no meio da conversa. Aleluia. Shalom, amados. A amada falou de beber e tomar, mas não falou do café. Em Minas Gerais, se não tiver um cafezinho, aleluia. Eu não gosto de café, mas para convidá-los, aleluia. Então, vamos lá. Sinal de café. Você vai fazer assim, ó. Vai botar aqui no cantinho do queixo, ó. Café. Café é uma delícia, ó. Delícia, saboroso, comida gostosa. Esse sinal que é a delícia. Café, delícia. Pão de queijo. Pão, esse é o sinal de pão. Pão. Queijo. Queijo. Pão de queijo com café. Que delícia. Aleluia. Amados, vão tendo ideias, vão perguntando, a gente vai fazendo assim para a gente, porque quanto mais dinâmico for a nossa aula, mais vocês gravam, tá? Então, só eu ficar falando, assim, o aprendizado ele acaba sendo mais devagar. Então, vamos ser dinâmicos. Ana Júlia? Tem uma pergunta aqui no site que está se repetindo. A evangelista Thalita e o evangelista João está perguntando se é possível falar Shalom em sinais, sem ser com a dictologia do alfabeto. Amados, eu peço perdão que eu não consigo acompanhar o chat. Se alguém puder, se vê alguma coisa igual a Amada viu no chat e perguntar, eu agradeço, tá? Eu não dou conta de muitas coisas assim ao mesmo tempo. Tá, o Shalom é uma palavra em hebraico, tá? E ele é traduzido para o português como paz do Senhor. Então, o sinal de Shalom é o sinal de paz do Senhor Jesus. O P, ele começa aqui no alto, eu desenho um Z. Paz, paz, paz. Do Senhor, ó, o R, é o R, tá? O R, eu toco na testa e levo para lado direito, tá? Esse é lado direito, por favor, tá? Senhor, Senhor, Jesus, ok? Então, paz do Senhor Jesus, tá? É o Shalom. E o amém, né? Sinal de amém. O sinal de amém é letra A e a outra mão, letra A por cima, ó. A com A. Amém. Amém. Então, paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, ó, aleluia. Esse aqui é palmas. Aleluia. Eu dou uma batidinha aqui, ó, na palma, e rodo as duas mãos em A. Aleluia. 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 Glória a Deus.
Louvado seja o Senhor. Amados, nós já estamos com 1 hora de aula. Os amados querem continuar mais um pouquinho? Já querem pausar? Continua, 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 continua. Aleluia. Depois eu vou ver se eu faço um formulário para os amados, porque algumas pessoas, não que foi uma reclamação, mas elas falaram a respeito do horário, que talvez nós pudéssemos começar um pouco mais cedo, né? Porque daí a gente faria, teoricamente, 1 hora, 1 hora e meia de aula, e quem faz evangelismos aos sábados conseguiria aproveitar esse horário depois para ir para o evangelismo. Mas eu vou fazer um formulário, vou colocar no grupo o formulário para todos responderem, com algumas opções, e daí eu acho que dessa forma fica mais fácil, tá bom? Porque para mim é independente, eu tirei a manhã do sábado para trabalhar com as libras, né? Tanto é que também, se alguém precisar, amados, se vocês encontrarem um surdo e ficar difícil alguma coisa, mande mensagem, me chame no WhatsApp, pode ligar, tá? Não tem problema, a gente consegue se comunicar. Tá? E eu vi que também tinha no grupo alguém perguntando da leitura labial. Sim, a maior parte dos surdos eles fazem leitura labial. Então, às vezes você vai ver uma pessoa sinalizando e falando ao mesmo tempo, né? Eu não consigo muito, eu não consigo manter uma conversa falando e sinalizando. O meu cérebro buga, não dá. Mas tem gente que consegue falar e sinalizar. Então, o surdo vai vendo o sinal que você está fazendo e vai acompanhando também com a leitura labial, tá? Então, se houver alguma dificuldade de comunicação, esses surdos que a irmã perguntou, que não foram para a escola, que não aprenderam Libras, boa parte deles faz a leitura labial. Então, a gente consegue se comunicar dessa forma. Amém? Ana Júlia, mais uma pergunta? Na verdade, eu queria dar só um adendo, que a senhora falou a respeito da gente ter alguma dificuldade ali na hora e mandar uma mensagem. Amados, a pastora Gisele não está falando de boca para fora. Que eu já mandei mensagem para ela e ela estava no supermercado e ela parou e gravou e me falou o sinal na mesma hora. Então, se precisarem, ela vai estar disponível. Amém? Eu só não vou responder se eu realmente estiver muito, muito ocupado, se estiver no culto, ou se estiver em um momento de oração, tá? Mas eu sempre procuro responder, precisou. Tô no mercado, tô na rua, tô na farmácia, a gente responde, sim. Até porque é uma coisa que chama muita atenção. A pessoa vê você sinalizando, se tem um surdo passando ali onde você tá, ele já vai ver e ele já vai querer conversar com você. Tá? Então, é uma estratégia, né? Eu parar onde eu tô e fazer, porque também eu vou estar mostrando aquilo que alguém pode se interessar. Amém? Chase, por favor. Amém, amada. A minha pergunta é, porque pelo que eu observei, não tem muito, não tem, na verdade, a conjugação do verbo. A gente usa o verbo, tipo, no infinitivo. Então, no caso, tipo assim, de Jesus está voltando. Como é que eu falo, tipo assim, que ele está vindo e coisa e tal? Jesus. Esse é o sinal de voltar, ó. Você vai fazer um ozinho deitado. Esse dedo, um curvadinho, e você vai acertar o meio. Voltar, voltar, voltar. E daí, quando eu digo essa conjugação, é de futuro, né? Jesus vai voltar no futuro. Então, Jesus voltar, vai, vai. Aí que tem um segredinho para você fazer rápido. Você pode fazer o V, o A e o I. Ou você pode fazer o V, o A e o I ao mesmo tempo, ó. Deixa eu fazer com a outra mão que aqui. Eu não estou acertando a posição da minha câmera. Vai. Você tá vendo que aqui, ó, o A e o I tá junto, ó. Vai. Aí, então, você vai falar, Jesus, voltar. Vai, 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 vai. Igual pai. Você vai fazer pai. P, A, I.
Eu vou com a mão direita minha, que é mais rápida, tá? Pai, 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 pai. Tem algumas letras que a gente consegue fazer mais conjugadinho para uma movimentação mais rápida. Isso é um bom treino para a gente aprender, né? A datilologia que a gente fala, né? Que é as letras com a mão. Imagina uma célula com surdos, que maravilha. Aleluia, aleluia. Eu era intérprete na igreja que eu congregava antigamente e nós tínhamos até um certo número de surdos lá. E não tem como não chamar a atenção da igreja. Né? Todo mundo quer prestar atenção, todo mundo quer ver, as pessoas se emocionam, porque quando a gente vê o surdo entendendo o amor do Senhor e recebendo a visitação do Espírito Santo, é uma coisa muito poderosa, muito poderosa. Né? A gente é mais edificado às vezes do que até a pessoa que está recebendo aquela visitação ali. Então vamos lá, de novo. Eu aprendendo Libras, conversar com o surdo, falar do amor de Jesus. Amém? Ah, como que eu vou? Eu vejo um surdo no ônibus, ou eu vejo um surdo lá do lado da rua. Como que eu posso chamar a atenção deles tentando ser discreto? Porque, né, para falar com o surdo, a gente não é discreto, não é, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Letra O, eu levanto meu dedinho e dou uma rodadinha. Eu estou falando oi, oi, né? Você pode falar oi, 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 oi. Você faz aquela rodadinha discreta assim, ó. Ele já vai ver que você sabe alguma coisa. Oi, tudo bem? Tudo bem? Ó, a mão fechadinha, ela abre no queixo. Bem, bem, bom, bem. Oi, tudo bem? Bem. Oi, tudo bem? Eu aprendendo Libras. Conversar com o som. Falar do amor de Jesus. Ó, a gente já tem uma frase bem completa para fazer uma pergunta. Ah, Evangelista João, você quer saber como que eu faço uma pergunta em Libras? Eu tenho um Sim. sinal, que é um sinal para a pergunta. A mão aberta assim. Essa mão assim, ó, fechadinha, dedo aqui, passa no meio. Ela é direcional. Pergunta. Eu te pergunto. Você me pergunta. Ao contrário, ó. O dedo vem ao contrário. Eu pergunto. Você pergunta. Ok. E se eu quero saber o nome do surdo? Vou perguntar o nome dele. Essa é a letra N, certo? Mas eu quero perguntar com a letra N, então eu vou colocar ela aqui para cima. Não é, é uma pergunta com a letra N. Nome. Ó, a minha cabeça, presta atenção. Nome, nome. Então eu quero saber qual é o seu nome. Seu nome. Seu nome. Esse também é um sinal direcional. Eu estou perguntando o seu nome, né? E se eu for falar o meu nome, eu vou virar ao contrário e vou passar na frente. Meu nome. Meu nome. Meu nome. Gisele. Aí o surdo vai fazer assim para você. Você vai perguntar o nome dele, ele vai fazer assim. Aí diz, oi, né? Você vai falar para ele, por favor, ó, por favor. Devagar. Devagar. Porque daí ele vai falar, aí você vai fazer oi, aí você vai fazer devagar, aí ele vai falar. Boa. Aí você vai falar, entendi. Ó,
Bota o dedo médio, encosta aqui, ó, os outros dedos, dá uma movimentadinha. Entendi. Não entendi. Tá? Ana Júlia? Amada pastora, nas perguntas básicas, eu entendo que é mais a expressão. Por exemplo, nome. Qual é o seu nome? Eu tô fazendo uma pergunta, mas é a minha expressão que está mostrando que aquilo é uma pergunta. A senhora poderia trazer uma aplicação para gente nesse sinal direcional, que eu nunca usei ele. Agora com voz. Pergunta. Você conhece Jesus? Esse é o verbo conhecer. Ó, o indicador bem no queixo. Ó. Conhece, conhece, não conhece. Conhece, não conhece. Então eu quero saber, é uma pergunta. Você conhece Jesus? Certo? Ou então, por exemplo, você, família, tem filho, mãe, pai, é. Mãe, mamãe. Esse é o sinal de mamãe. Mamãe. Esse é o sinal de papai. Se for só mãe de uma forma formal, é pai, pai, mãe, mãe, mulher e beijo. Por quê? Porque esse sinal vem do sinal de bênção. Benção, pai, benção, mãe. Né? Assim, em alguns lugares do interior ainda tem essa cultura, cidade grande já nem tanto. Então, pai, esse é o sinal de homem, 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 mulher. Tá? Não tem problema o lado, tá? Não tem direção. Homem, mulher. Pai, pai, mãe, mãe, mamãe, papai. Alguém fez uma pergunta aqui no chat, peraí. Amém. Pode sair, amado, fique à vontade. Aleluia. Vamos mais uns minutinhos, daí a gente encerra às 11, ok? Idade, isso, idade. Amém. Depois o vídeo vai ficar disponível para os amados reverem. Idade, letra Y. Eu passo aqui, ó, nesse lado do meu, ou qualquer lado, tá? Mas eu passo nessa direção do tórax aqui, ó. Tórax para o ombro. Ó, idade, idade. Idade. Pergunta, qual é a sua idade? Eu não preciso fazer, eu só faço aquela cara assim, ó. Idade, idade. Eu, 46. 46. Eu sou jovem, eu sou jovem. Ah, os números também têm sinais, os números. Números têm sinais. A gente vai deixar para a próxima, senão vai dar um bug na cabeça. Tá? Mas os números têm os seus sinais. E eles têm os números ordinais e os cardinais. Eles têm uma diferencinha. Mas, sabe, se você sinalizar qualquer número, 6, se você fizer. O número 6 é isso aqui, ó. Esse é o número 6. Mas se você fizer isso aqui, na comunicação, ele vai conseguir te entender, tá? Daí ele vai te falar que não, não é, é assim. Porque eles gostam de corrigir a gente bastante. Aqui a gente tem uma surda que sempre que ela para, ela pergunta a idade de todo mundo, né? Aí ela sempre se comunica fazendo assim, 10, 20, 40, e vai quantas vezes for preciso, Se for ela vai. 50, ela vai fazer assim 5 vezes. É, Ah, entendi. Então, provavelmente ela não conhece Libras, né? O número 5, ó, você vai ensinar para ela quando ela for falar. O número 5 é os dois dedinhos curvadinhos assim, ó. 5, 5. Aí, quando for 50, eu vou colocar o número e o zero. Ops. 50, 40,
30, 10. O 2 é assim, ó. O L deitado. Isso é 2. O 20. 20. Certo? E quando for o número dobrado, por exemplo, 22, é o mesmo esqueminha da letra dobrada. Você só dá uma corridinha com o dedo pro lado. Certo? Mais alguma pergunta? Aleluia. Então vamos orar para a gente encerrar? Mamãe Gislaine, a senhora consegue orar? Para a gente encerrar? Oi, Melissa. Oi, Melissa. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero muito agradecer ao Senhor nesse dia por essa riquíssima porta aberta, né, para o Evangelho, para o evangelismo, e que o Senhor nos capacite, nos ajude, o Senhor Espírito Santo nos ensine, para que nós possamos alcançar mais e mais almas, para a glória do nome poderoso de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Muito obrigada, amada mamãe. Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo e por tanto, pela tua graça e misericórdia que tem nos alcançado, pelo Senhor poder capacitar, meu Pai, a tua filha, preciosa mamãe Gisele, e colocar no coração dela, meu Pai, para estar nos ajudando, nos auxiliando, e nós possamos fazer o ID do Senhor também para esta comunidade. Meu Pai, muito obrigado por tudo e por tanto até agora. Nós te agradecemos, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, meu Pai, por todo o cuidado. Meu Pai, que o Senhor Espírito Santo nos ajude e nós queremos agradecer ao Senhor, ligando esse período de culto e adoração ao teu santo nome, de aprendizado nesse dia. Ligamos na terra e pedimos ao Senhor que seja ligado no céu, meu Pai. Que por misericórdia esses minutos sejam contados na tua presença. No nome poderoso do Senhor Jesus, assim nós oramos e agradecemos por mais esse dia de aula. No nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um dos amados, que o Senhor os guarde e os proteja neste dia, que os ajude em nome de Jesus. Eu estou à disposição para o que precisarem. Amém? Aleluia. Um grande abraço para todos. Shalom! Shalom. 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 Shalom, Que Deus amados. abençoe. Muito obrigado. Muito obrigada.